Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Estou muito feliz por ter chegado até aqui. Ontem nós estávamos ali em Janduís, e aí Deus nos deu a oportunidade de vir hoje aqui para cultuar com os nossos irmãos. A última vez que eu estive aqui em Alexandria, na Igreja de Cristo, ainda não era aqui na casa de oração, né? Então a gente vê que Deus, Ele tem sido de veras fiel com essa igreja, né? Deus tem sido bondoso. Deus me deu uma palavra para a igreja nessa noite. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 6. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. E disse-me, amém? E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, aleluia, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que vos testifique estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua palavra nesta noite, e nós queremos, Senhor, sair daqui no final desse culto, ó Deus. Queremos sair, ó Deus,
entendendo, ó Deus, algo, ó Deus, da tua palavra nessa noite. Espírito Santo, que a tua palavra possa, ó Deus, falar grandemente ao nosso coração, de forma que, se existir nessa noite alguma coisa fora do lugar na nossa vida, ó meu Deus, que a tua palavra, através da cobrança que há nesse texto, ó Deus, para vigilância, nós possamos colocar no lugar, Senhor, para aguardar a tua vinda. Louvado seja Deus. Meus irmãos e irmãs, que texto lindo, né? Nessa noite eu queria trazer uma palavra. Eu vou trazer uma palavra sobre a volta de Jesus. E algumas pessoas que chegaram nesse culto hoje, elas não vieram porque decidiram vir por si só, mas o Espírito Santo de Deus as trouxe aqui, porque você precisa ouvir essa palavra. Jesus está voltando. Nessa noite você não vai sair daqui sem fazer a sua confissão de fé e aceitar Jesus como Salvador. Nós lemos um texto que pelo menos 3 vezes João, ele, usado por Deus, ele diz: eis que cedo venho. Louvado seja Deus. Eis que cedo venho. Eu estou vindo. Aleluia. Quando eu leio esse texto, eu tenho uma impressão, irmãos, aliás, é uma verdade que esse texto nos mostra. É uma cobrança de Deus para cada um de nós, como igreja, aqueles que ainda não são crentes, para se preparar para essa vinda. Ele está vindo, louvado seja Deus. Ele está vindo sobre as nuvens. Jesus, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, quando ele estava ali com os discípulos, com a igreja, o assunto que ele tinha tratado com aqueles discípulos, me parece que deixou o coração daqueles homens angustiado, porque ninguém gosta de ouvir assunto de morte. Mas Jesus conversa com aqueles homens, no capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele estava falando da crucificação. Eu vou ser crucificado. Vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Eu vou carregar uma cruz. Vão tentar me envergonhar. Eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Louvado seja Deus. É uma promessa que ele fez. É uma promessa para mim, é uma promessa para você. Eu não sei quantas pessoas estão nesse culto que ainda não confessaram a Jesus, mas hoje é a noite de você aceitar Jesus. Sandrinho, hoje é a noite de você entregar sua vida a Jesus. Os demais que ainda não são crentes, hoje é a noite. Jesus, ele fez essa promessa, que ele viria. Mas ele não deixou, meus irmãos, meus amigos, ele não deixou a igreja num vácuo, sem entender as coisas à toa, não. Ele deu orientações à igreja, para que a igreja estivesse preparada, esperando esse momento. E o que Deus, o que Jesus disse para a igreja? No livro de Tessalonicenses, na carta, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1,
Paulo, ele diz à igreja, gostaria de ler com os irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Veja o que o Senhor fala conosco nessa noite. Aleluia. Aliás, capítulo 5. Essa palavra é uma palavra de alerta nessa noite. A gente não pode voltar para casa nessa noite sem fazer uma reflexão de como a gente tem caminhado como crente. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. Aqui ele cita pelo menos 2 exemplos: o ladrão que não avisa. Você imagine o ladrão avisando o dono da casa que ia roubar a casa dele. Felipe, eu estou indo lá, vou levar suas coisas. Ele se armava todinho como ladrão. Você não sabe. Você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Ou seja, aquilo que está fora do lugar na sua vida espiritual tem que ser colocado no lugar. Aquilo que está precisando ser consertado tem que ser consertado. Porque ele está voltando, igreja. Ele está voltando. É como ladrão. Eu tenho 2 filhos. E o meu último agora, tem uma menina e um menino. O meu menino tem 1 ano e vai fazer 2 meses. Há 1 ano e 2 meses, de 12 horas da manhã, 12h50 e pouco, a minha esposa começou a sentir dores. A gente não sabia que ele ia vir naquele dia. Ele não queria saber se tinha um carro preparado para levar para o hospital, se tinha um médico esperando ele lá. Tinha que estar preparado. O outro exemplo aqui é a mulher que sente as dores de parto, que não sabe a hora, não sabe o momento, simplesmente vem e tem que estar pronto. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida? Se tem alguma coisa para consertar, o Senhor ele fala contigo nesta noite para que você coloque no lugar, para que você conserte, porque Ele está voltando. Aleluia! Ele está voltando. Louvado seja Deus. No capítulo 24 de Mateus, o Senhor ele também nos dá outra advertência. Capítulo 24 de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. Aleluia, Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Diga aí para o seu irmão: irmão, Jesus está voltando. Aleluia. A gente tem visto isso, meus irmãos. As coisas estão mostrando. A gente precisa abrir os nossos olhos e colocar o que precisa ser colocado no lugar, porque o Rei está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Mateus capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai.
A gente, nesses últimos dias da igreja, irmão Felipe, a gente tem visto muita coisa, irmãos. É por isso que a igreja ela tem que estar atenta. É como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A gente precisa estar atento, seguro das nossas convicções. De vez em quando a gente vê aí pela internet algumas profecias que tem enganado muita gente. E a gente vê até crentes maduros, com muitos anos de fé, com medo dessas profecias. É preciso estar atento. Esses dias eu recebi a ligação de um irmão lá de Janduís, um irmão que eu quero muito bem. E o irmão disse: pastor, eu recebi agora aqui um áudio no meu telefone de uma profecia que amanhã, foi uns meses aqui atrás, tinha uma profecia aí que ia se acabar tudo. E ele disse: é amanhã. Eu digo: meu irmão, é mentira. É mentira, não vai se acabar nada. Porque a gente precisa acreditar da forma que a Bíblia nos ensina. Louvado seja Deus. E a igreja, ela precisa estar atenta nessas questões. Quem não lembra da história do Charles Taze Russell, né? O fundador dos Testemunhas de Jeová, que já profetizou tantas vezes a volta de Jesus. E com todo respeito àqueles que são testemunhas de Jeová, nenhuma delas ele veio. Porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Louvado seja Deus. É mais um motivo para você se preparar. É mais um motivo para a gente estar pronto, aguardando a chegada do nosso Rei. Louvado seja Deus. Vamos ler o versículo 42. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Eu fiz um curso há alguns anos de vigilância. E, irmãos, não sei se tem alguém aqui que já fez aquele curso. Uma das bases para você ser um vigilante é você ser atento. Você imagina, quando você chega no Banco do Brasil, tem aqueles caras lá com aquela armazinha na cintura. Ele observa a bolsa que você está, ele observa como você entrou, se você entrou com alguém, vigilante. E é até orientado a não dar informação para não perder a atenção. E esses dias eu estava lendo um livro em que o escritor dizia que o crente que não entendeu ainda que está numa guerra, ele não sabe o que é ser crente. E quando eu li essa frase, eu fiquei pensando que a gente tem visto muita gente dizendo: eu sou um soldado de Cristo, eu sirvo ao exército de Cristo. Aí está numa guerra, é soldado do exército desatento. Não dá certo. Morre, é atropelado pelas heresias, é atropelado pelas setas malignas. Tudo que é de ruim vem e bate naquele que está desatento, atropela. E muitos casamentos têm sido destruídos, muitos lares têm sido destruídos, pastores têm enveredado por caminhos que estão de contrário à vontade de Deus, porque estão desatentos. Falta de vigilância. Mas a palavra está dizendo: vigiai. Se eu ou você não vigia, mas o Senhor está dizendo: vigiai. Preste atenção. Aleluia, eu estou voltando, igreja. Mas considera isto, versículo 43. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado sua casa. É preciso que a gente esteja atento. A gente tem vivido nesses últimos dias, a gente nem gosta de falar em pandemia, porque se liga um jornal, fala nesse negócio, no raio. Esses dias eu vinha de Natal e eu liguei o rádio do carro, eu coloquei em pelo menos 5 FMs, era só história de Covid. Eu disse: não, Jaqueline, vamos desligar, porque é o assunto do momento.
E realmente tem levado muitas pessoas. E de vez em quando eu vejo no Facebook algum crente, talvez, com certeza você já viu. O pessoal pega aquela fotinha do carnaval de 2019, cheio de gente, lá no Rio de Janeiro, e aquela turma arrastando o que diziam ser uma imagem de Jesus naquele lugar. E nesse ano de pandemia, vazio, né? E eu vi lá no Facebook a pessoa dizendo: olha aí, vocês do mundo, olha o que vocês fizeram, tá aí o que vocês queriam. E quando eu vi aquilo, me veio ao coração uma verdade de Deus. É que se essa pandemia veio para abrir os olhos de alguém, foi principalmente de nós crentes, de que Ele está voltando. Foi para abrir a nossa visão e a gente começar a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E se nessa noite o Senhor fala com você através da palavra, e você entende que Ele está voltando, você acredita nessa mensagem, você acredita na Bíblia, você não pode voltar para sua casa e esquecer que você tem que avisar os seus parentes, você tem que avisar aqueles da sua casa que estão caminhando e estão precisando voltar para Jesus. Você precisa avisar os seus vizinhos, você precisa dizer aos seus amigos em Alexandria que Jesus está voltando. Aleluia, Jesus está voltando. Louvado seja Deus. É uma verdade que nos anima a se firmar, a endireitar os nossos caminhos e gritar nos quatro cantos dessa cidade que o nosso Rei está voltando. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu finalizar essa mensagem, eu queria dizer a você, quem não é crente que veio a esse culto? Sandrinho e essas duas moças aqui da frente, né? Não? Pois hoje vocês precisam tomar a decisão para Jesus, mas não por medo. Vocês precisam entender que Jesus está voltando. Você não pode voltar para casa hoje, Sandrinho, sem entregar a sua vida a Jesus. Hoje é o dia e Deus lhe trouxe aqui nesta noite para isso. Jesus está voltando. Avise aos seus familiares, diga a eles que Jesus está voltando. Avise os seus amigos, Felipe, na escola. Avise aos seus familiares. Diga a Alexandria que Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que a gente esteja vigilante, estejam preparados, porque o negócio não é brincadeira. Louvado seja Deus. O texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 6, você vai ver nos primeiros capítulos, os primeiros versículos do capítulo 22, a visão que João teve. João disse que ele viu um rio, e ele viu a água da vida. Ele disse que na visão a água ela era cristalina. Aleluia. E Deus começou a mostrar a ele, naquela visão, ele disse que viu também a árvore da vida. Ele disse que aquela árvore da vida, ela dava 12 frutos, um fruto cada mês. E ele disse que as folhas daquela árvore, elas serviam para curar toda dificuldade, né? E na visão ele disse, no texto do capítulo 22 de Apocalipse, no texto ele diz que lá a gente não precisa mais de lâmpada. Aqui, se a gente apagar essas lâmpadas aí, eu que já tenho uma dificuldade de enxergar, eu não vou ver nada aqui. Eu não sei, porque é indescritível essa visão de João, é indescritível.
Mas ele disse que lá não vai precisar de luz. E ainda mais, também não vai precisar de sol. Porque a glória de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei se dá para você entender um pouco do que é que tem preparado lá para mim e para você. Aleluia, louvado seja Deus. Lá não vai ter mais decepção, tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais Covid-19. É preciso se preparar, é preciso estar vigilante. Aleluia, louvado seja Deus. Essa palavra nessa noite, ela precisa ficar guardada no nosso coração, irmãos. Ao sairmos aqui nessa noite, a gente não pode voltar para casa sem voltar com um olhar e uma visão reflexiva da nossa vida. Eu estava lendo um censo esses dias, eu fiquei triste. Você pode pesquisar lá no YouTube, no Google. Tem um censo lá, não sei de quando, que eu não lembro. Mas naquele censo dizia que mais de 90% dos cristãos, dos evangélicos, mais de 90%, nunca trouxeram uma outra pessoa para Jesus. Mais de 90%. E aí, eu não sei se esse censo é 100% verídico. Mas a gente que pastoreia e você que se congrega, você sabe que é mais ou menos assim. E por que que isso tem acontecido? Porque a gente está relaxado. É preciso a gente avisar nos quatro cantos que Jesus está voltando, aleluia. Porque quando a gente anuncia o reino dele, quando a gente prega a palavra dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Eu quero finalizar nessa noite convidando Sandrinho, convidando você para hoje você tomar a decisão para Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele te chama nessa noite. Eu convido você a vir aqui na frente para o pastor da igreja, os irmãos orarem por você. Porque você não pode voltar para casa sem ter entregue a sua vida a Jesus. As irmãs aí que ainda não confessam também, o convite é para você. Jesus, Ele está voltando.